também 0,25, mas sempre muito atento também a esses primeiros postos aqui, o trecho médio, Jaguariúna, né? E claro, também lá olhar da Foz do Jaguari, né? Tá aí o pessoal da BRK, da Ginomoto, né? Sempre na estiagem, principalmente para aspectos muitas vezes qualitativos, sofrem bastante. Então, o primeiro posto ali, Guaripocaba, em Bragança, 1,43, Buenópolis, 7,45, já chegando em Pedreira ali os postos da PCH Bernardo Figueiredo na ordem de 8, 9, Jaguariúna com 8,35. O Rio Camanducaia lá em Amparo, 6,72, Indaobló, 7,62, e, portanto, então, o Jaguari, né, já aí, depois da confluência com o Camanducaia, na ordem, o último posto que a gente tem hoje com dado de vazão, na ordem de 18,5 metros cúbicos por segundo, né? Para um momento de estiagem, é uma vazão que a gente, né, é bastante importante, mas sabendo que sem chuva, esse posto vai, com certeza, depressionar para a ordem aí de 9, 8, 7, né, para esses períodos aqui, com descarga nessa ordem de 0,25, né? Olhando a parte inferior, a bacia do Atibaia, né, o Cachoeira sendo descarregado hoje 5,5, de afluência 3,33, e o Piracaia Centro registrando algo aí como 5,15, né? Eu sei que o pessoal da Piracaia está por aí, a Defesa Civil sempre nos procurando, né? Semana passada, retrasada, em virtude das chuvas, fizemos uma redução muito significativa, né? Porque a calha já estava bem no limite ali do extravasamento, claro, em virtude das chuvas, somado às descargas, então 5,5 descarregando o Cachoeira, lembrando sempre que ele é a nossa via rápida, né? Para essa água chegar no Atibaia. O Cachoeira tem aí algo como metade do tempo de trânsito do Atibainha, que é uma calha muito mais espraiada, e o Atibainha na parte inferior aqui com uma afluência de 2, e saindo hoje 4,5, e o posto, eu cortei o posto Mascate aqui sem querer, mas está registrando algo como isso, né? E aí, descendo aqui, está cortando a tela aqui, nós temos o posto de Itatiba e captação Valinhos na ordem de 15 metros por segundo, sempre esse é um posto, né, muito importante aí na gestão do Autódromo de Cantareira, já que ele é um posto de controle. Chegamos aí a 30 e poucos, né, com as chuvas, e agora depressionando, e esse é o nosso grande desafio aqui da operação, né, tentar acertar a curva de descida no pós-chuvas com a curva de subida das aberturas e tudo que acontece num rio, e não é um tubo, né, e com incertezas meteorológicas. Esse é o grande desafio da operação dessa regra, acertar, principalmente quando a gente fecha. Tomar a decisão de fechar é até que fácil, eu diria, né? A grande questão, o desafio é quando abrir, para que essas curvas possam se encontrar e não ter nenhum tipo de solavanco na vazão do rio, naturalmente, descumprimento das regras, né? Desembargador de Furtado 16, o Anhumas na Foz 1,79, e o último posto que a gente tem aqui no Atibaia, já chegando na Vila Salto Grande, algo como quase 20. Então, nós temos 20 no Atibaia e algo como 18 no Jaguari. E aí, com isso, então, a gente tem os primeiros postos aqui do Piracicaba, né? Tá aí o pessoal do DAG Americana, Mico Leandro tá por aí. Carioba, 36, aí Maratá em Americana, 42, Piracicaba em Santa Bárbara, quase 50, e lá na Rodoporto, na ordem de 66. Também é uma vazão, em virtude aí dessas últimas chuvas, bastante, né, superior, não diria da média histórica, mas nos últimos anos, para esse período, é uma vazão bastante significativa, né? Rio Claro, lá em Rio Claro 297, Batovi 328, e na captação do SEMAI, logo já jusante, né, já descontada a captação do SEMAI, da ordem de 975, também uma vazão bastante, né, bastante não, mas superior àquilo que a gente está acostumado a ver no período de estiagem mais crítica. E o último posto que a gente tem lá no Rio Piracicaba, em Ártemis, a ordem de 80 metros cúbicos. Então é isso que o PCJ está entregando através do Piracicaba para a bacia e para o Rio Tietê, né? Os nossos outros rios, o Capivari, né, na reforma agrária com 2, lá em Montemor 6,45, e o Jundiaí em Campo Limpo 1,24, Salto 9,46, aí já de afluência, próxima afluência com o Tietê, tá? Então essa é um pouco a situação da bacia. Eu consulto aos membros se há algum relato, alguma ocorrência desse mês. Nós recebemos uma só que vamos passar a seguir, e consulta aí os pessoal, SEMAI de Pira, Valinhos, Atibaia, os usuários do Jaguari, Jaguariúna, se tem algum relato que queiram registrar. Sem relatos aí para o mês de junho. Então, nós recebemos aqui uma ocorrência, sei que a Mona e acho que os colegas da BRK estão por aí também de Sumaré, tem sido
recorrente, né, as questões aí, acho que o Lúcio da CETESB sempre tem trazido aí argumentos, mas nós tivemos novamente 2 ocorrências agora no mês de junho quanto à concentração de nitrogênio amoniacal, né. No dia 24 nós recebemos o comunicado de um pico de 6,12 lá na Rio Atibaia, na captação de Sumaré, e naturalmente houve a necessidade de interromper a captação, né, por algumas horas, e no dia 13 também um pico de 3,84, mas que nesse momento, no dia 13, não houve a necessidade de interromper a produção de água na EIPA, né. Em todos esses casos, evidentemente, que a CETESB tem sido acionada, né, o próprio Lúcio, não sei se os colegas da CETESB quiserem comentar também, tem feito aí uma série de questões, e é claro que mesmo invasões um pouco mais significativas, ou esses episódios de chuva também acaba trazendo, né, uma difusa aí para a Caia do Rio, e como a gente já vem conversando sobre esses episódios, que não são novos, né, têm sido recorrentes e cada vez mais recorrentes esses episódios lá em Sumaré. Então, o pessoal da BRK ou da CETESB, se quiser fazer algum comentário, fique bastante à vontade. Não havendo, então fica aqui o nosso registro dessa questão que recebemos aqui da BRK. Bom, vamos olhar um pouquinho o sistema Cantareira hoje, dado de ontem, né? Pessoal da Sabesp, acho que o Rodrigo, os colegas estão por aí também, fiquem à vontade. Então, nós tínhamos ontem uma afluência natural entrando, né, sul de Minas, na ordem de 20 e 65 de afluência, né? Com uma transposição que ontem estava em 7,6, né? Lembra que a gente estava falando, mas não era 8,5? Bom, 8,5 é o teto, né? Por questões operacionais, sempre há uma variação diária aí. Então, está entrando nos Cantareira algo como, arredondando a conta, 28 metros cúbicos por segundo neste momento. E o Cantareira operando com ontem 39,7, né? Tem a faixa de alerta, como já comentamos, e essas retiradas, né, médias tem feito o reservatório cair na ordem de 0,1, né? Aí a importância da transposição do Paraíba, se não tivesse o 8, 7,6, 8,5, com certeza o reservatório estaria depressionando 0,2, 0,3% ao dia, né? Então, mostra a importância dessa obra para a manutenção ou para reduzir a inclinação da curva de queda do sistema Cantareira, né? Então, operando nesse momento com 39,7, se hoje não mudou o Calil 01, 39,6, só para comparar um pouquinho com os 2 últimos anos, né? O ano passado estávamos em 47, nessa mesma data, em 2024 com 66, né? É evidente que não é nenhuma novidade, a gente entrou essa estiagem em 2026 numa condição bastante mais adversa do que tínhamos, ao menos nos 2 últimos anos, para a gente olhar só para a série curta, né? Sabesp que hoje estava transpondo 27, né? Hoje eu vi que um pouquinho menos, 26 alguma coisa, o teto da retirada da faixa, né? E o PCJ descarregando 10,25, como já falamos, sendo 0,25 no Jaguari, 5,5 no Cachoeira, 4,5 no Atibaia. Importante a gente ter esses números em mente, porque a hora que a gente for deliberar sobre as nossas vazões de hoje aqui, da 10,25. Então, do sistema está saindo algo como 38 e entrando 28, evidentemente que tem um déficit de 10, e isso gera, então, esse depressionamento de algo como 0,1% ao dia. E do lado do PCJ, né, decorrido aí o boletim da ANA, trazendo citado o boletim da ANA, 16% até ontem, né, decorrido aí 16% do período seco, né, o período seco que vai de junho a novembro de cada ano, nem sempre São Pedro respeita esse calendário, mas é assim que está na regra operativa. Nós utilizamos algo aí como 14% daquela garantia do 158, né, a gente utilizou até ontem algo como 22 hectômetros cúbicos com esses fechamentos, descargas, daquilo que a gente teria de direito até 30 de novembro, então a gente usou aí algo como 14% até este momento. Alguma questão? A Sabesp gostaria de fazer algum comentário? Não tendo, então vamos em frente. Falando em frente, vamos olhar um pouquinho as projeções, né? Eu acho que o Léo, né, se referiu, ou o Rafael, me desculpe, sobre o CEMADEM. Está aqui a projeção do CEMADEM, olhando para o futuro agora. Claro que se tem uma coisa que tem, é a gente fazendo conta sobre o Cantareira, né? E aí as contas são as mais diversas, porque depende muito da metodologia.
das premissas que se utiliza, né? Então, o CEMADEM lá se utiliza de algumas premissas, como, por exemplo, uma transposição de 8,5 do Paraíba, a questão das retiradas, a média PCJ, enfim, tem lá as suas premissas e usa o dado de chuva para estabelecer algumas curvas, né? Essa rodada aqui foi do dia 15/6, então provavelmente talvez alguma chuva da segunda quinzena de junho ainda não foi capturada aqui, né? Mas, de maneira geral, ele traz o seguinte, né? Bota para nós aqui as linhas pontilhadas. Se a gente pegar um cenário mais pessimista, né, que é, vamos dizer, a verdinha inferior aqui, seria aqui de 15 de junho até final de setembro, aqui ele está olhando para setembro ainda, né, a gente teria com 50% abaixo da média histórica de chuva, que vai refletir depois na afluência, a gente teria algo como chegando em setembro, em outubro, em tese nas primeiras chuvas, etc., com 27% do reservatório, né? Esse seria um cenário mais pessimista, né? Se a gente olhar 24, 25, aliás, perdão, se a gente olhar a próxima curva, que seria uma mais otimista lá, de chuva 25% acima da média histórica, né? Então, daqui até setembro, chover 25% acima da média, a gente teria algo como 39%. Então, a gente tem um range aí de 27 a 39 de possibilidade de quanto que a gente teria de armazenamento para a chegada das primeiras chuvas, em tese em outubro. Claro que os nossos meteorologistas depois, climatologistas, vão poder dizer se há uma expectativa de atraso no início do período chuvoso ou não, etc. Mas só para a gente ter um pouco esse olhar, que de fato, né, ou seja, acho que a mensagem a gente entra para 2027 muito, muito dependedor das chuvas desse próximo verão, em virtude aí de todo o cenário que já vem carregando somente 2025, 2026, com chuvas muito abaixo, em que pese essas ações de gestão, em que pese a gestão de UNE, em que pese que o PCJ usou 17% a menos no ano passado, enfim, que pese esse conjunto de ações, ainda assim, a gente entrou em 25, 26, naturalmente vai entrar em 27, se nada mudar, se São Pedro mudar de ideia, numa condição aí na ordem de, se a gente olhar uma mediana e sem nenhuma estatística muito técnica, na ordem de 30%, 30 e poucos por cento ao final desta estiagem no mês de setembro, né? Mas justamente para falar sobre isso, eu queria então agora convidar o pessoal, acho que a Kátia está por aí, mas o pessoal da sala de situação para mostrar um pouquinho o mês de junho, como se comportou e o que ele foi de diferente do que a gente esperava da média histórica. Kátia, bom dia. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar a apresentação. Eu estarei fazendo a apresentação hoje. Ainda não é o Carlos. Na próxima, a gente já começa a introduzir ele. Vocês já estão de volta na sede da SP Águas ou ainda... Não. A gente conseguiu recuperar parte dos arquivos já da série histórica, mas está faltando ainda uma revisão elétrica para a gente voltar com segurança, ainda sem previsão de data. A gente continua em home office, a agência nos ajudando aí na elaboração de alguns mapas. Excelente. Só para aqueles que não sabem, a SP Águas passou por um princípio de incêndio há uns 40, 50 dias atrás, e por isso que a Kátia está fazendo esse esclarecimento aí, já que o prédio físico não está podendo ser utilizado para a SP Águas. Kátia, fica à vontade. Tá. Show. Vocês estão visualizando? Tudo ok, por favor. Então tá bom. Se você puder só ocultar a barrinha de visualização, que ela está bem em cima do seu texto. Sim. Aí, ok. Que acho que eu... Pronto. Acho que eu consegui. Bom dia a todos. Falar um pouquinho aí da situação das chuvas, das vazões aí no mês de junho, né? Trazendo um pouquinho dos dados pluviométricos. Inicialmente, falando aí a questão do INPE, né? Nós trouxemos aí o mapa do MERJ, que traz, integra dados observados da série histórica e estimativas de precipitação proveniente de satélites. Então, era esperado para junho cerca de 25 a 75 milímetros na região das bacias PCJ. Aqui nós temos os mapas do que foi registrado, né, pela rede telemétrica das bacias PCJ, um comparativo junho deste ano com junho do ano passado. Então, o mapa à direita
é o mapa de junho do ano passado. Nota-se que ele estava bem mais alaranjado, né, que registraram acumulados menores do que desse ano, né. Em junho de 2025, os acumulados variaram das classes de 0 a 75 milímetros. E em junho deste ano, elas variaram de 50 a 200 milímetros. O que está mais em amarelo, neste mapa maior, é onde teve maior registro aí de precipitação, e conforme vai ficando alaranjado, são menores registros de precipitação, né? Então, esses pontos mais alaranjados foram os postos que registraram menores volumes acumulados. Trazendo aqui o gráfico, né, da chuva acumulada no mês, para 23 estações representadas, todas registraram chuvas acima da média, né? Então, realmente, a gente teve um bom resultado aí em junho. As estações, por exemplo, a que registrou o maior acumulado foi a Rio Atibaia Mascate, que registrou 188 milímetros, está mais do que 3 vezes acima da média histórica. E a estação Rio Jaguari Guaripocaba, em Bragança, foi o que registrou o menor acumulado, 55 milímetros. Mesmo assim, registrou volumes acima da média histórica, né? Inclusive, para verificação dessa estação, a gente até emitiu aí formulário para verificação se estava correto o pluviômetro. A equipe da FCTH foi até o local e identificou que o pluviômetro estava funcionando adequadamente, né? Devido a esse registro menor que as demais estações, a gente fez essa verificação. Com relação ao monitor de secas, apesar das chuvas, né, acima da média, o mapa publicado aí em junho é referente a maio ainda, porém ainda há predominância de seca grave na região das bacias PCJ, com impactos de curto e longo prazo. Então, nós tivemos aí alguma recuperação no mês de junho, porém para manter, né, no período de seca aí as vazões. Com relação aos dados pluviométricos, trazer um pouquinho das vazões, nós estamos comparando aí as vazões de alguns postos por bacia com a vazão média histórica, né? Nós estamos utilizando a média histórica com todos os dados disponíveis para cada estação, a partir da implantação do Cantareira em 1982. Futuramente a gente pode verificar para estar adequando, conforme a consistência da série histórica, para a média histórica dos últimos 15 anos, como o André Navarro falou. Acredito que em alguns postos apenas dá um pouco de variação nessa média histórica, ela seria um pouquinho menor. Para a bacia do Rio Jaguari, a vazão média histórica de junho, no posto Rio Jaguari Pires e Rio Jaguari Jaguariúna ficou acima da média histórica, e no Guaripocaba, Buenópolis e Usina Ester, abaixo da média histórica. Na bacia do Rio Atibaia, todos os postos registraram vazão média em junho acima da média histórica. Então, no posto do Rio Atibaia, em Atibaia, a média para o mês de junho de 2026 foi de 12,8 e a média histórica de 8. Então, ficou 59% acima da média histórica. E aí nós trouxemos 5 postos, todos apresentaram vazões acima da média. Trazendo um detalhamento, eu trouxe apenas para o posto de captação em Valinhos, que é um posto aí de grande interesse para a operação do sistema Cantareira, até para não prolongar muito a apresentação, porém, havendo a necessidade, a gente pode estar trazendo para outros postos, né, um por bacia, para ter um panorama melhor, né, da vazão média. Então, a vazão média no posto em Valinhos nos últimos anos, aqui nós trouxemos no gráfico a vazão média em junho de 2010 até 2026, e a linha em verde é a vazão média histórica. Então, a média histórica para esse posto é 16,5. Nota-se aí em 2026 que a vazão média ficou acima da média histórica. Nos últimos anos, elas ficaram um pouco abaixo ou próximo da média histórica, né? Aí nota-se a partir de 2017 que já estava em vigência a resolução, né, de operação do Cantareira,
que já ficou um pouco mais estável a vazão média, né, nesse posto. Na bacia do rio Piracicaba, a vazão média de junho ficou assim, no posto em Americana e Santa Bárbara do Oeste. No rio Piracicaba ficou bem próximo da média, né, um pouquinho abaixo, 1,9% abaixo. No posto Piracicaba Ardenes, ficou 7,7% acima da média histórica. Nas bacias do rio Capivari e Jundiaí, trouxemos aí 2 postos para o rio Capivari e 3 para o rio Jundiaí. No rio Capivari, a vazão média de junho ficou acima da média histórica, e no posto na bacia do rio Jundiaí, apenas o posto do rio Jundiaí-Itaici ficou um pouco abaixo da média histórica. Porém, essa percentual é porque são vazões mais baixas, né? Então, qualquer diferença na vazão já repercute aí no percentual de comparação com a média. Trazendo aí alguns dados agora, falando um pouquinho do sistema Cantareira, o gráfico das afluências ao sistema Cantareira. Então, a linha em verde são os valores médios, né, para cada mês. Nota-se em junho que o valor médio da afluência ao sistema Cantareira ficou abaixo da média histórica, de 1982 a 2025, porém acima da média observada em 2014, 2021 e 2025. Com relação ao sistema Cantareira, eu trouxe o gráfico do sistema Cantareira, que traz o percentual de variação do volume útil, né, que variou de 40,2 a 39,9, como o Alexandre já disse inicialmente, por razão dessa redução caindo dos 40%, o volume do reservatório, a gente passou para a faixa de alerta, né, conforme a resolução 925 de 2017. A linha em vermelho é a vazão defluente, a linha em preto é a vazão afluente. Então, nesse período, a gente teve aí uma vazão natural do sistema Cantareira de média, né, de 24,3 metros cúbicos por segundo. A transposição do Paraíba do Sul, média, foi de 7,7 metros cúbicos por segundo. A descarregada de 8,3, aí do sistema equivalente, né? O gráfico a gente trouxe do sistema Cantareira, que inclui o reservatório do Paiva Castro, pois é o percentual, né, que é analisado conforme a resolução 925. Porém, como é de interesse aqui das bacias PCJ, a média da vazão descarregada trouxemos do sistema equivalente, que seria apenas das barragens, né, Jaguari, Jacareí, Cachoeira e Atibaí. A estação elevatória de Santo Inês teve uma vazão média de 25,2. Trazendo um pouco aí do volume utilizado no mês de junho, a gente pegou o dado do último mês, do último dia de junho, por isso que está um pouquinho diferente do que o Alexandre Vilela apresentou, que foi do dia 1, foi utilizado 21,50 hectômetros cúbicos. Foi um valor um pouquinho maior do que o do ano passado, porém abaixo do que foi utilizado em 2021, 2022 e 2024. Isso por período de junho. Com relação à vazão média diária, no rio Atibaia, né? Agora, no período seco, a gente tem que atender a mínima de 2 no posto rio Atibaia. Ficou em todo mês acima da média, da mínima exigida, variando de 10 a 17,8 metros cúbicos por segundo. No posto rio Atibaia, captação Valinhos, variou de 15,5 a 47, teve um pico aí, nós tivemos um período de grande precipitação entre os dias 23 e 25 de junho, né, que ocasionou essa variação, e ficou todo mês acima de 10 metros cúbicos por segundo, que é a mínima estabelecida para o posto de Valinhos. Já para o posto de Buenópolis, também em todo mês, ficou acima de 2, variando de 5,5 a 23,1 metros cúbicos por segundo. Bom, era isso, fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida. Obrigada. Muito obrigado, Cátia, e toda a equipe aí da sala de situação. Não sei se nós temos alguma questão. Só queria, acho que, destacar 2 pontos, né? O primeiro, que é quando a gente olha, né? O sistema Cantareira, por exemplo, em junho choveu 186% acima da média, que é uma ótima notícia.
Mas lembrar que esses meses também são meses de baixa precipitação, né? Então, a hora que a gente olha o percentual da média histórica, ele pode, às vezes, mascarar que, de fato, choveu acima do que se esperava, que é uma ótima notícia, mas os volumes totais acabam não sendo tão significativos como a gente imagina. E o outro ponto importante, né, eu acho que podemos nunca deixar de dizer que, embora o assunto Cantareira acaba dominando a nossa agenda, a nossa pauta, mas lembrar que tem mais de 50 municípios que não se abastecem diretamente do sistema Cantareira, né? Se abastecem de reservatórios municipais, pequenos córregos ou até de água subterrânea de forma complementar. Então, essa chuva tem um papel muito importante para também esses outros municípios, né? Ou seja, que permite uma recarga melhor, um fluxo de base que pode estabilizar um pouco por mais tempo, e a gente tem observado isso em vários municípios que não se abastecem das calhas principais, né? Com as descargas do Cantareira, essa chuva deu um fôlego importante, tanto para encher os reservatórios municipais, quanto para essas questões de os outros mananciais, né? Então, acho que também sempre tem vários membros aqui que, né, se abastecem de outros mananciais que não daqueles influenciados pelo Cantareira. Nossas chuvas tiveram um papel bastante importante aí. Muito obrigado, Kátia. Na sequência, então, gostaria de convidar aqui o Jorge Mercante, coordenador do Grupo de Previsão do Tempo, o pessoal do Cinepar está por aí também, para ver o que de futurologia dá para cravar ou dá para tentar prever com alguma assertividade que se espera aí esse início de segundo semestre e já tentando enxergar um pouco o início do período chuvoso. Jorge, bom dia, fique à vontade. Olá, pessoal, meu cordial bom dia. Vamos às novidades, então, da meteorologia e da climatologia, né? Você já começou sorrindo, já vou ficar feliz aqui. Sim, foi um bom mês, né? Vamos ver aqui. Pronto, posso compartilhar. Até eu combinei com a Daniele e com o Marco, eles vão fazer intervenções ao longo da minha apresentação para ficar bem ilustrado, bem claro. Estão vendo aí, né? Perfeito, Jorge. Ok. Inicialmente, então, a previsão hidrológica, como que foi no mês de junho, né? Mas agora, em Buenópolis, a vazão observada em relação à prevista, em 20 dias foi inferior a 20%, tá? A diferença. Então, foi um bom resultado. Embora, depois a Daniela explicar o que aconteceu em relação a esse valor que ter sido um pouco mais baixo que o normal, tá? E Atibaia, em 29 dias, realmente gravou abaixo de 20% a diferença, tá? E Valinhos, 19 dias. Vejam bem, isso aqui é o real, né? Aqui está como que foi o desvio, né? Em Valinhos, em 16% dos dias foi inferior a 20%, né? Desculpe, foi abaixo de menos 20, tá? Abaixo de menos 20, e 12% dos dias foi acima de 20%, tá? E 72%, isso com 3 dias de horizonte, tá? Acertou. Em Atibaia, 84%, foi dentro da média, e 101% em Buenópolis. Observe que então desvio para menos de 20% ou para mais de 20% com 3 dias de horizonte. Já para 7 dias, aí é um pouquinho mais difícil, né? Em Buenópolis, por que pareça, foi o pior horizonte, porque o Cinepar considerou apenas 11 dias, né? 15 dias, desculpe, teve aquele problema de transmissão de dados, depois que o Daniel explica para a gente, tá? Agora aqui vamos ver, então, os últimos 12 meses, né? Observe que a média em Buenópolis é 19 dias, com 3 dias de antecedência, em Atibaia 25 dias, e em Valinhos 18 dias. Agora vem o contraponto, isso aqui é o real, mas o modelo, aqui que a gente enxerga o modelo, né? É justamente o índice, intervalo de predição. O ideal é que fique abaixo de 5%, tá? E em Buenópolis, 17 dias em junho, 16 em Atibaia e 27 em Valinhos. Quer dizer, para 7 dias de antecedência, o modelo de Valinhos está muito bom, tá? São 7 dias de antecedência. Aqui eu normalizei para 31 dias, porque apenas 15 dias teve realmente o índice de previsão calculado. E aqui, então, a série histórica, onde eu observo que Valinhos é o melhor modelo e Atibaia, de maneira assim até meio paradoxal, né? É o pior modelo, né? Se observar aí pelo intervalo de predição.
Ô Daniel, você podia então explicar para a gente aí a questão de Valinho, de Buenópolis? Claro, Jorge. Bom dia a todos, pessoal. Então, especificamente em relação a Jaguari, né, nós ficamos ali um período sem dados, né, recebidos aqui no CIMEPAR, por uma questão de TPI, né, de API, etc. Então, foram quase 30 dias sem dados, entre maio e junho ali, e essas informações, né, por mais que o modelo esteja preocupado com o futuro, mas ele precisa entender o presente e o passado recente, né, então é como se fosse um GPS, né? Eu sei para onde eu quero ir, né, mas eu preciso dar o ponto inicial, então o modelo precisa dessa informação mais atual possível, né, para conseguir fazer as previsões para os próximos dias. É o que a gente chama de aquecimento ali, né, numericamente dentro das equações. Então, é por isso que a gente acabou perdendo, né, a capacidade preditiva especificamente desse ponto nesse mês, né, por essa questão aí do aquecimento do modelo, porque ele não estava enxergando qual que era a condição mais atual possível, ele só estava repetindo o que ele conhecia lá do passado, né, então a gente ficou ali um tempinho sem fazer essa atualização e daí ele acaba se perdendo um pouquinho, né, então foi isso que aconteceu. E diga-se, o problema foi aqui conosco, não foi para o CIMEPAR, não, foi a transmissão a partir aqui da PCJ. Previsão meteorológica. Vocês se lembram, né, que entre o dia 22 e 25 choveu bastante aqui, aí esfriou, né, uma frente fria. Agora, aqui no dia 28, a gente tinha essa situação aqui, ó, o tempo estava normal aqui, tinha aqui um cavado em superfície aqui no Rio Grande do Sul, se consigo dar. É um cavado aqui, tá? O que aconteceu em seguida? Aqui tem uma frente fria entrando, tá? Ela subiu, só que de repente ela ficou parada aqui, estacionária, em cima de Santa Catarina e Paraná, né, praticamente, e depois foi descendo para o sul. O Marco vai explicar isso aí, o que é isso aí realmente, porque aqui pela carta sinótica é uma frente estacionária que desceu. O Marco, isso aqui, ó, aqui está, antes uma coisa só, está aqui nebulosidade, ó, ontem às 12 horas, tá? Muita chuva aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui hoje, às 8h30, continua chovendo bastante no norte do Rio Grande do Sul, né? Sul de Santa Catarina. Aqui é a foto de satélite de hoje às 8h30, aqui a nebulosidade. Aqui é radar, né, do CIMEPAR. Então, a chuva está toda aqui no leste, oeste de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, no sul de Santa Catarina. Aqui são os raios, ele está tendo realmente tempo ruim lá. Ô Marco, duas perguntas. Isso aí foi frente quente? E outra pergunta, já dizer assim, indicativo do El Niño? Vamos por partes aí. No caso da frente aí, esse é um clássico exemplo, esse é bem clássico mesmo do que a gente chama de frente quente. Né? Então, a gente está muito acostumado com a frente fria, né, que são a massa de ar frio tomando o lugar do ar mais quente na dianteira, e na interface deles temos a frente, onde chove, efetivamente, né? Então, ela vem do sul, atravessa, né, sul, sudeste,